Boa noite, bom dia, boa tarde ou uma boa madrugada. Eu sou o Sandro Guimarães, sou biomédico, sou nutricionista. Estou muito bem acompanhado aqui, como sempre, da Cristiane Brant, médica, Roberta Sampaio, biomédica. Aqui é o podcast Pra Ficar Bem. Nosso objetivo é levar para vocês informações úteis, claras e simples sobre saúde, beleza e longevidade. Longevidade. A gente tem que colocar um script pro Sandro. Isso. Boa noite, Sandro. Boa noite, Rô. Pra você ficar bem. Pra ele ficar bem também. Pra ele ficar bem Hoje também. Nós temos aqui um convidado muito especial, né? O nosso tema é um tema que serve pro pré-carnaval. Nós estamos em fevereiro de 2025, né? Estamos aqui com Augusto César Lara. Tem que ler aqui o currículo desse homem que, né, não é fácil chegar com tantos títulos assim. Tantas credenciais. Tantas credenciais, né? O Augusto ele é enfermeiro, graduado pela Escola de Enfermagem Ana Nery, pela UFRJ. Ele tem especialização em preceptoria pelo Hospital Sírio-Libanês. Isso não é para qualquer um, tá, galera? E ele é mestre em atenção primária e saúde pela Faculdade de Medicina da UFRJ e é doutorando, tá? Pela Fiocruz, não é isso? UFRJ? Não, pelo IESC, Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ. Começando agora. E é meu amigo. É seu amigo. Tá bom? Passou a ser o nosso amigo. Exatamente. Também, eu e da Roberta, né? Exato, é meu amigo de Grande muitos honra. anos. É uma grande honra para nós estar recebendo você aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, né? Inclusive você tá vindo de trabalho, né? Tá saindo de um plantãozinho, de um plantão. Olha só, né, cara? Tá virado, mas vai ter muita coisa boa pra ele falar aqui pra gente. É importante, né? Para poder o Augusto aceitar esse convite, sair do plantão e vir aqui para poder passar essas informações que são extremamente importantes, né, Cris? E eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta antes de passar para a Roberta, antes de passar para a Cris, né? Para poder a gente começar nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples, Augusto. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Dentro... Essa dúvida, né? Essa dúvida, né? O enfermeiro e o técnico de enfermagem. O que o técnico faz e o que o enfermeiro faz para poder a gente... Para começar, a gente precisa explicar a questão da formação, né? A formação técnica, a formação para o técnico de enfermagem, ela é uma formação de 2 anos e meio, né? Mais no nível técnico, né? E a formação do enfermeiro, ela é uma formação de nível superior, que ela demanda 4 anos e meio, acho que o currículo mudou agora, eu já estou um pouco de tempo nessa praia, nessa estrada, né? Mas o currículo aumentou um pouquinho, acho que são 4 anos e meio de formação. E dentro de uma estrutura hospitalar, o enfermeiro trabalha mais numa supervisão de técnicos de enfermagem, né? Trabalha supervisionando um setor, cuidando mais de toda a estrutura, né? Para que tudo aconteça de uma forma melhor, tanto para o hospital quanto principalmente para a qualidade da assistência do paciente. Então, como o próprio nome diz, o técnico ele trabalha mais na questão técnica, mais no beira-leito, mas o enfermeiro assistencial também não deixa essa peteca cair, né? Muito nossa função é organizar, orientar e também fazer a questão técnica junto com o profissional técnico. Porém, com um nível como é que eu vou dizer? De assertividade maior, a questão de você tem um pouco mais de... você estudou, né? Mais conhecimento. Bagagem, acho que a bagagem, né? Mas a bagagem mesmo, a questão de bagagem que você tem na faculdade, ela te dá uma estrutura melhor no serviço para poder comandar essa equipe. Então, assim, basicamente, o técnico, ele tem uma formação técnica e o enfermeiro tem uma formação acadêmica. De nível superior, acadêmica. Sim, muito bacana. E antes, a gente vai passar a bola aqui para a Cristiane, mas assim, o nosso tema, para vocês entenderem, é sobre DSTs, né, que são doenças sexualmente
transmissíveis, né? Foi uma ideia que a Cristiane teve, já que a gente está aí em período de pré-carnaval, né? A Cris levantou essa bola e a gente, cara, tem tudo a ver, então vamos chamar o Augusto. Enfim, e aí, Cristiane? O que você tem para extrair aí do Augusto? Tudo que a gente puder. Agora eu vou espremer. A hora de espremer o Augusto. Antes de mais nada, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Augusto. Muito, muito, muito obrigada por você ter vindo, por você ter aceitado o convite, tá? É uma honra estar aqui sentado. Muito obrigado pelo convite também. Muito obrigado a todos pelo convite. É uma honra mesmo, Guto, de a gente poder conversar e compartilhar isso aí num momento, né, que a gente tá, que é essa questão pré-carnaval. Eu tinha conversado com o Sandro e com a Roberta, porque o objetivo do nosso podcast é saúde, bem-estar, longevidade e acaba abrangendo, né? A gente tem que se ater a esses momentos do ano. E o carnaval, para os brasileiros, é uma coisa assim, é uma data que todo mundo pensa, né? E aí, ou não pensa, né? Exato, não, aquela já é uma coisa tradicional do Brasil mesmo, né? Tudo começa depois do carnaval. Então a gente veio numa toada de falar sobre questões mais de beleza, alguma coisa em termos do verão. Mas quando chegou, eu falei, gente, acho que pré-carnaval a gente tem que dar uma parada e vamos focar em coisas que acontecem, mas que de repente as pessoas não estão tão ligadas assim, né? Tá todo mundo muito mais buscando a folia, né? Relaxar, do que tá voltado para coisas que acontecem e que importam. Você tá... Eu vou te chamar de Guto. Não tem jeito. Não tem jeito. Intimidade é triste, né? Dá tudo menos intimidade. Bom, eu conheço o Augusto há 10 anos, 15 anos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Nós trabalhamos juntos. Uhum. Muitos anos atrás, demos plantões juntos no Hospital São José Operário daqui de Cabo Frio. A gente conhece desde essa época. Mas você agora está trabalhando num serviço de DST, né, Guto? Lá do Rio. E eu queria que você contasse pra gente como é que funciona isso, tá? O seu serviço, assim, de uma forma bem resumida para o pessoal entender. E explicasse pra gente a respeito dessas doenças sexualmente transmissíveis. Se hoje a gente está tendo uma incidência não alta, tipo, o que se via antes é o que se vê agora, ou se estão acontecendo com mais frequência, se isso está aumentando. Então, muito obrigado a todos, né? Principalmente a Cris. Assim, eu não podia deixar de falar, né? Não podia deixar de falar. Trabalhamos juntos e assim, construímos uma amizade legal. E um prazer enorme estar com vocês aqui. Um prazer enorme conhecer o Sandro, a Roberta. Prazer a todo E o convite da Cris. Muito obrigado. Vamos lá. Eu trabalho lá no Rio, no Hospital São Francisco de Assis, é um hospital da UFRJ. Eu também sou técnico administrativo da UFRJ. E trabalho lá desde 2004 num setor chamado CTA, que é um Centro de Testagem e Aconselhamento. E a gente faz testagens rápidas para HIV, sífilis, hepatite B e C, e também faz testagens sorológicas, né? São aquelas que a gente manda para laboratório, demora um pouco mais a ficar pronto. Porém, a eficácia dos testes é a mesma, só o fluxo que é um pouco diferente, tá? O fluxo de testagem é um pouco diferente. Bom, lá a gente faz um aconselhamento, né? O que é aconselhamento? A gente não simplesmente pede para a pessoa esticar a mão, furar o dedo, colher o sangue, aguardar, né, o resultado, entregar o resultado e, amigo, dê seu jeito. Não, lá a gente trabalha a questão de aconselhamento pré-teste, né, que é você, antes da testagem, saber por que esse usuário tá buscando o serviço, quais são as ansiedades, quais são os anseios, as angústias. Porque normalmente quando a pessoa vem ao serviço para buscar uma testagem, para uma DST, né? A gente chama hoje de ST, né? Mas a gente tem mais essa questão cultural de DST, mas a gente chama hoje de infecções sexualmente respiratórias. Infecções sexualmente transmissíveis. Normalmente o usuário chega pra gente com uma demanda de... Eu tive uma relação desprotegida, ou eu acabei tendo uma relação com uma pessoa e não sei quem é, acabou que eu bebi um pouco demais e tal, e tô meio preocupado de saber minha sorologia, né, meu status sorológico, e preciso saber
o que está acontecendo comigo, sentir alguns sintomas ou não sentir. Então, eles vêm com essa angústia de saber, né, de saber um pouco mais sobre as ISTs e saber um pouco mais sobre a própria sorologia. Então, buscam o nosso serviço. Nós fazemos o aconselhamento pré-teste, encaminhamos para a coleta do sangue. Logo depois, a gente entrega os resultados que a gente chama de aconselhamento pós-teste, tá? Isso tudo a gente já faz desde 1992, tá? O CTA Caramba. São Francisco de Assis, ele funciona desde 1992, quando a pandemia de HIV, ela tinha uma outra face, né? A pandemia, ela era muito mais... tinha um estigma, né, muito maior sobre o HIV, e a gente vai falar um pouco mais à frente que essa questão do estigma e do preconceito, ela fala um pouco a favor e um pouco contra também, porque nos dias de hoje parece que as coisas estão muito mais abertas, até por conta das pessoas não terem mais o receio, como tinham em 1992 ou na década de 90 e principalmente na década de 80, de contrair o HIV, né, que a gente tinha um prognóstico muito pior. Hoje, como o prognóstico é um pouco melhor, as pessoas estão se deixando um pouco levar por questões emocionais, questões de tesão mesmo, e acaba que não se protegem. Mas, como a Cris perguntou, é bom a gente frisar e colocar para o nosso público a diferença entre incidência e prevalência, né? Incidência é o número de casos novos, né? E prevalência é o número de casos absolutos, número de casos total daquela doença, daquela condição. Hoje, a gente tem uma incidência muito maior de doenças bacterianas, né? Que são aquelas doenças que causam infecções mais agudas. É sífilis, é uma tricomoníase, uma clamídia, né? Que são doenças infecciosas bacterianas que a pessoa trata, normalmente ela se cura, né? E aí você tem mais casos e mais relações e mais pessoas pegando, né? Tem a questão da saúde da mulher também, que é muito importante frisar. E com a questão da prevalência, né? Que são doenças que têm menos chance, né? Ou não tem cura, né? A gente tem a questão da herpes, são as doenças virais. O HPV, né? A herpes, o HTLV não está tão hoje em voga, né? Mas a gente tem as doenças virais como uma prevalência maior. Por quê? Porque as pessoas, uma vez contraem, elas não se curam. Elas controlam a infecção. Então, controlando a infecção, você ainda tem a pessoa infectada, então a prevalência aumenta. E a incidência, ela aumenta nas doenças bacterianas. Hoje a gente está com um número muito grande. Eu fiquei surpresa com esse dado, porque eu não imaginava. Isso tem muito a ver com higiene também, né, Guto? Tem. Na hora que você falou que tricomonismo, eu falei, peraí, isso aí, tem. né, tem a ver com questão de higiene, quer dizer que... Mas também passa por via sexual, Exato, né? quer dizer que além de descuidados, estão... Exato, além de descuidados em relação à autoproteção, a gente está falando também de um descuido primário, né, de higiene. Sim. Caramba. Mas é muito interessante esses dados que o Augusto traz, né? Porque tanto a incidência quanto a prevalência, no caso do HIV, né? Elas diminuíram? Não. Pelo que ele falou, a prevalência, que é um grupo maior, as pessoas continuam e ficam, mas está tendo a incidência... Não, a incidência hoje a gente vê um pouco maior, a gente tratando de HIV, tá? Agora a gente falando de HIV especificamente, a incidência ela está muito maior nos jovens, né? Os casos novos, os casos novos são de jovens. De jovens, porque isso aí não é uma questão que está estudada, não tem artigo, né? Eu não consigo comprovar isso, mas é uma hipótese, né, que a gente vê, como eu falei há pouco, que assim, esse pessoal mais novo, né, essa galera mais nova, não viu, né, o que a gente viu, né? Com relação à década de 80, de 90. Falta de informação, né? As pessoas... Falta de impacto, né, Sandra? Eu acho que é falta de impacto. O jovem, por si só, ele não tem tanto aquela visão de responsabilidade do amanhã, né? Acho que ele está muito intenso, pensando no aqui e agora, Pois é, né? Mas o que acontece? A gente é da década de 80, né? Eu nasci em 82.
E o surto mesmo de HIV foi por aí, década de 80. Sim. Então a gente via, eu me lembro, né, eu, criança, do Lauro Corona, né, do Cazuza, Fred Mercury. Inclusive, né? Exatamente, nesse período, era muito voltada para essa questão do homossexualismo, né? Que era... E aí, já entrando até numa deixa, eu conheço 2 casos, assim, que eu tive contato mesmo, pessoas até próximas, assim, que não eram homossexuais. Um é o caso até muito recente, que aconteceu no ano passado, onde ela era casada, descobriu que estava sendo traída, e aí terminou o casamento. Meses depois, ela veio a descobrir que ela estava com HIV. Foi contraído pelo marido, né? O marido que passou. Ela não teve nenhuma relação com outras pessoas, então só podia até então ser dele. E ela também foi procurar os cuidados, né? E ela viu que existia como fazer o tratamento para que não, né, aumentasse, virasse AIDS, né? E ela foi falar até mesmo com o marido, o ex-marido, né? Porque ela pensou, vai que ele não sabe. E ele sabia, e ele não quis se tratar. Ela se tratou, ele não quis se tratar, inclusive não está mais nesse plano. Enfim, assim, o caminho, né, que a pessoa toma, não ela, mas assim, tenho a doença, né? E vou me tratar ou não vou me tratar. Pois é, pensando nesse aspecto, né, Rô? Porque desculpa, Cris, querendo te cortar, mas já te cortando, porque tem o tratamento, né, isso, nesses casos. Então... Que, inclusive, é o que ela está fazendo. Eu vou falar um pouquinho sobre tudo, Roberta, que você comentou, que é importante. Eu falei ali atrás, a saúde da mulher, né, é importante, né? A gente hoje tem um número quase que 1 para 1. Né, de infecções tanto masculinas quanto femininas. Então, antigamente, a gente trabalhava com grupos de risco, né? A gente dizia que os homossexuais, que os hemofílicos, que profissionais do sexo, eram esses os grupos de risco. Exatamente. Então, a gente não tem mais que trabalhar com grupos de risco. Hoje a gente trabalha com comportamentos de risco. Qualquer um que tenha tido uma relação sexual sem preservativo, ou até que tenha sofrido um acidente e tenha... A gente sabe que hoje a transfusão não é uma forma importante de transmissão, mas é uma forma de transmissão. Então, assim, uma pessoa hoje que é positiva para o vírus HIV, ela não é promíscua, ela pode não ser promíscua, ela pode não ser... Pode ser casada, pode ser hétero, pode ser... Então, assim, a gente não tem que tratar ainda com esse estigma de grupos de risco, e sim tratar os comportamentos de risco, porque a gente vê que hoje todo mundo pode contrair, todo mundo pode ter, e assim, como você falou, tem tratamento. De 1996 para cá, hoje a gente tem tratamento. Hoje, eu estava até conversando com a Cris, que assim, hoje o Brasil ele é primeiro mundo para tratamento de HIV, né, com relação a drogas, né, as quebras de patentes, né, de medicações do exterior. A gente hoje consegue, no SUS, distribuir, né, dispensar medicação para as pessoas que vivem com HIV. A gente consegue dispensar isso de graça, né, e numa quantidade de medicações significante. Então, nós somos primeiro mundo para tratamento. De 96 para cá, a gente conseguiu mais drogas, né, muito mais medicações que tratam HIV. No início, a gente só tinha 2, né, o AZT, o 3TC, que se falava muito lá atrás, né? Na época do Cazuza, o AZT, coquetel, né? Que a gente chama de coquetel, né? Hoje a gente tem muito mais drogas, e a gente tem que ficar atento a isso, mesmo a gente sendo primeiro mundo, mesmo a gente tratando muito bem as nossas pessoas que vivem com HIV, ainda não é uma boa pedida a gente contrair. Então, sim, né? Sim. É sempre frisando que o tratamento ele tem que progredir, mas a prevenção ela vem juntinho ou até acima do tratamento. A gente tem que se prevenir primeiro, e uma vez contraindo, a pessoa tem os subsídios para poder trabalhar. Mas não é porque a gente tem um tratamento hoje satisfatório que a gente precisa descuidar da prevenção.
E muito legal, não te cortando, Cris, já te cortando, muito legal, porque eu fiquei impressionada. Ela me falou e ela está fazendo exatamente tudo pelo governo. E ela está tendo um suporte muito bacana, sabe? Muito bacana. Mas é exatamente sobre isso, Rô, porque assim, a gente sabe que o Brasil, ele veio na frente em relação à disponibilidade de tratamento pelo SUS, é tudo pelo SUS, para as pessoas que têm o vírus. Só que tem que frisar que é uma condição, você consegue pegar as medicações de graça, mas são medicações caras, né? Então, assim, estamos no Brasil, não necessariamente a gente vai ter períodos de disponibilidade, a livre demanda, né? A gente estava conversando sobre isso agora de manhã, né? A gente não está falando de um captopril, uma medicação para pressão, uma medicação para diabetes, que a pessoa vai ali na farmácia e pega ou paga 10, faltou no posto, eu consigo comprar por R$10. Exatamente. Não, são medicações caras, né? Que o governo disponibiliza para o tratamento das pessoas. E eu acho que isso é a faca de dois gumes. Porque quando você pensa que, não, eu agora tenho uma condição que é crônica, mas eu posso viver com ela, eu não vou morrer e tal, não tem aquele estigma todo, né? Lá na década de 80 a gente teve aquele filme Filadélfia com o Tom Hanks, que retratou muito bem o filme, de um apelo emocional muito grande, então tratou toda a questão do preconceito e da morte precoce, da forma de morrer, que a gente já não vê hoje. Então, isso faz com que a pessoa pense que não estamos falando de uma doença séria e que se ele pegar, ele vai ali num centro de IST e vai pegar o tratamento e tá tudo certo. Quando não é assim, esse tratamento pode faltar. Se faltar, vai ficar ruim para o paciente, né, Guto? Porque vai mudar a prescrição. Normalmente quando acontece isso, quando falta medicação, existe um desabastecimento. Ou a pessoa falha mesmo, né? A gente chama, né, no tratamento lá na infectologia, os médicos, né, chamam de paciente falhado, né? É o paciente que não aderiu de forma correta ao tratamento, né? E as medicações, elas, da mesma forma que os antibióticos, elas podem causar resistência, né? Tornar o vírus mais resistente. E às vezes essas medicações, né, do início, né, do tratamento inicial, da pessoa que a gente chama de virgem de tratamento, elas não funcionam mais. E aí a pessoa tem que trocar para outras medicações, né, que tem um outro princípio ativo, que tem outros efeitos colaterais. E aí a adaptação já é mais difícil, entendeu? Sim, é importante, como a Cris falou, não são medicações para hipertensão e diabetes, são bem mais pesadas, né? E tem seus efeitos colaterais. E a gente, assim, podendo evitar, né, tomar, ou então, uma vez numa condição de soro positivo, fazer a medicação, aderir ao tratamento de forma correta, as consultas, exames, para que não falhe esse primeiro tratamento, que a pessoa não precise mudar de medicação e ter que se readaptar novamente. Quer dizer, se a pessoa não teve responsabilidade antes, ela vai ter que ter depois, né, Guto? Porque ela vai ter que estar ali frequentando consultas regulares e vai ter que tomar medicação regularmente. Quer dizer, ela não pode deixar de fazer um tratamento, porque senão ela vai evoluir como se evoluía lá na década de 80. Exatamente. Isso é importante frisar que é o comportamento de risco. Então, na verdade, a gente precisa considerar o comportamento, né? O comportamento de risco, se colocar numa situação de exposição voluntária ou não, é o que vai determinar se o paciente vai evoluir, se a pessoa vai evoluir bem ou vai precisar de medicações, enfim, né? Aí, Rô, conta pra gente daquele caso da carimbada. Que agora vem carnaval e foi uma situação do carnaval. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa, até que acho que é importante, acho que é legal, até para entrar nesse assunto. Augusto, fala pra gente, HIV e AIDS é a mesma coisa? Então, essa é uma dúvida muito grande, né? Na verdade, HIV é o vírus da imunossupressão, né, humana, e a AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana. São coisas diferentes. Porém, um causa o outro, né? O vírus HIV, ele causa essa síndrome. Uma vez a pessoa contraindo o vírus, ela sabendo, né, da condição de infectado, ela precisa se tratar
com medicação. Na verdade, antigamente, os infectologistas eles primavam por esperar a supressão do CD4 e CD8, né? Abaixar as células de defesa para iniciar o tratamento medicamentoso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o consenso é que no diagnóstico já inicia o tratamento com medicação. Para quê? Para que você tenha menos chance de você passar isso para outra pessoa, que a gente sabe que hoje estudos comprovam que a pessoa que está indetectável, ela não transmite, e diminuir o risco da pessoa ter a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência, que são todos os sintomas associados a uma baixa de imunidade, né? Todas as doenças que vêm por conta de uma baixa de imunidade, que a gente chama de doenças oportunistas, doenças pulmonares, neurológicas, dermatológicas, então, que são ligadas à AIDS. Quer dizer que quem está indetectável não transmite? Hoje, sim. Nossa, que boa notícia, né? Sim. Que boa notícia. Quer dizer que mulheres que estão indetectáveis podem ter filhos, porque não vão transmitir? Então, mediante um acompanhamento, tá? Existe uma chance, hoje, uma chance de mais de 98% de uma gestante positiva não transmitir para o seu filho, se ela fizer o tratamento correto, o acompanhamento, né? Fazer a medicação, tem a medicação durante o parto e tem a medicação no pós-parto para a criança. Fazendo isso direitinho, a mãe tem mais de 98% de chance de não passar o vírus para o seu filho. Nossa, então, e sempre frisando, infelizmente essa mãe não vai poder amamentar. Sim. Mas então quer dizer que se a pessoa tem o HIV, a mulher, né? E ela quer sim ser mãe, fazendo o acompanhamento, vai ter esse momento, né? Que ela vai poder fazer, engravidar sobre o acompanhamento da equipe. E essa criança pode não ter. Uma chance muito grande, né? E aí... Ela não pode amamentar? Não, porque o leite materno, ele transmite o vírus para criança. O leite materno passa tudo, né? Sim. Passa tudo. Anticorpos, exatamente. Tudo de bom e tudo de ruim, né? Mas já é uma boa notícia exatamente por questões de... A gente falou no início de casais casados e que, infelizmente, um acaba tendo uma relação extraconjugal e aí contamina. Normalmente, o homem acaba tendo uma relação extraconjugal, não conversa com a mulher e aí contamina essa mulher e daí essa mulher descobre lá na frente, né? E o que fazer? Então... É uma situação complicada, porque a gente não espera que isso aconteça dentro de uma relação matrimonial, né? Exatamente. Há uma cumplicidade, há uma cumplicidade, né? Então, ali. A gente acha que não está dormindo com o inimigo, né? Exatamente. E aí, de repente, você descobre, infelizmente, eu não trabalho com IST, mas eu tenho algumas pacientes que descobriram. Mas descobriram, assim, porque os parceiros já estavam com doença muito avançada, né? E aquele monte de sintoma, na verdade, ele faz o quadro clínico sindrômico, né? Várias infecções oportunistas e tudo. E caramba, mas por que será? Não, mas ele não é do grupo de risco, porque isso existe ainda. Isso existe. E aí, com muito jeitinho, a gente vai lá, olha, posso fazer uma testagem? A gente pode fazer um teste de HIV? E quando a gente vê, dá positivo, né? E mulheres também que, de repente, começam com esses sintomas, caramba, né? Nunca tive relação com ninguém, além do meu marido, e agora eu tenho a síndrome, né? Tenho o vírus e desenvolvo a síndrome. Então, para esses casos, eu acho que é uma excelente notícia. Nossa, porque maravilhoso, você não cerceia a possibilidade luz, de né? gestação. No fim do túnel. E aí, já falando em grupo de risco... Até o lance da carimbada. Carimbada, né? Comportamento de risco, né? Vamos mudar. De risco, né? Perdão. A história da carimbada, quando a Cris falou, vamos fazer isso pré-carnaval. Cara, me veio uma história, na época que eu era adolescente, e que tinha um rapaz até de um poder aquisitivo bem, né, elevado, hétero, e que naquela época eu achava que isso só acontecia, né? Com homossexual, essas coisas, porque eu deveria ter meus 14 anos, assim. E aí, a gente estava no período de carnaval e ele era amigo de uma grande amiga minha.
E no grupo de amigos, de repente, ele falou assim, a gente falando que o carnaval estava muito bom, que a cidade estava muito cheia, e ele falou assim, ontem eu já carimbei 3, vamos ver até o final do carnaval quantas mais eu vou carimbar. Aí, eu muito inocente, né, fui falar com minha amiga, eu falei, nossa, ele é um gato, né, mas caramba, é um galinha que só sai pegando todo mundo, beijando todo mundo, né. Ela falou assim, não, todo mundo tá puto com ele, você não tá entendendo, ele tá com... Na época era AIDS, né? Ele tá com AIDS. E ele tá transando com todo mundo sem camisinha. E ele ainda fala assim... E aí ele falou até essa frase. Se eu fiz e não tive responsabilidade, agora quem não tiver vai junto comigo. Então, a tal da história da carimbada, quando a Cris falou, vamos fazer, né? Vamos convidar um grande amigo meu. Eu falei, caraca, olha a carimbada. Você imagina, né? Na minha cabeça, nossa, um cara super bonito... Não tá com... A gente, quem vê cara, não vê doença por trás disso, né? Então, assim, um cara super bonito, e aí a mó galinha. Não, por trás dele tinha uma coisa macabra, que era a tal da carimbada. E isso ficou na minha cabeça. Hoje ainda tem alguma rotulagem para quando a pessoa não se aceita e quer levar um monte de gente junto com ela? Então... Pela falta de responsabilidade do outro, como ele não teve com ele... Então, lá no consultório, às vezes a gente recebe alguns usuários que vêm com essa demanda, eu acho que não da carimbada em si, porque é difícil a pessoa assumir que ela fez uma questão dessa. Mas, às vezes, ela vem com uma demanda de que tinha um parceiro ou uma parceira que não contou para ele que tinha o vírus, e que, por acaso, mexendo nas pastas em casa, nos armários, achou, ou então achou a medicação dentro da bolsa da pessoa. Digamos que seja uma carimbada, mas às vezes é uma carimbada que a pessoa está totalmente vulnerável, né? Que é de um parceiro, é de uma pessoa que a pessoa confia, né? Quando existe uma questão dessa, eu realmente fico chateado por conta da confiança que se passa na pessoa e tal. E aí acaba passando uma condição de saúde que fica para a vida inteira. Porque o relacionamento ele termina, mas a questão da saúde, aquela marca fica com a pessoa para o resto da vida, né? Que é a questão da síndrome ou de uma infecção sexualmente transmissível. Agora, é importante a gente falar também que nos casos de relacionamentos eventuais, claro, que tem uma responsabilidade muito grande da pessoa que tem uma condição de doença, de infecção, né? Tem um vírus, tem uma bactéria que ela sabe que tem, que pode passar para outra pessoa. Eu diria 70-30. Mas existe também uma responsabilidade da pessoa que não se previne. Autorresponsabilidade, né? A responsabilidade vem dos dois lados. Eu tento trabalhar isso com as pessoas no consultório. Você não pode culpar só aquela pessoa. Num relacionamento estável, eu digo que seria 90-10, 95-5, porque assim, a pessoa está totalmente vulnerável, aberta àquele relacionamento. Agora, num relacionamento eventual, como a gente falou várias vezes aqui da questão do carnaval que está por aí, a eventualidade ela aflora nesse momento. Então, nesse momento dos relacionamentos eventuais, é muito, muito, muito importante frisar o uso do preservativo, né? Hoje a gente fala de preservativo masculino e preservativo feminino. Hoje a gente chama de preservativo interno, não chama mais de preservativo feminino. Porque o preservativo interno serve também para o gay ter relação com outro homem, né? Se proteger. Então, hoje a gente não chama só de preservativo feminino. O preservativo feminino, ele hoje pode ser usado para o HSH, que a gente chama de homem que faz sexo com homem, para se proteger também. Então, dá uma autonomia maior, né? Porque às vezes o homem não quer colocar o preservativo masculino e o homem que tem relação com outro homem pode se proteger também com preservativo interno. Então, assim, voltando lá para... É o mesmo preservativo. Feminino, né? É o mesmo preservativo, só que você usa, né, na região anal para se proteger também. E aí, a pessoa que está sendo passiva
ela também tem autonomia na sua prevenção, não depende do outro. A gente não pode culpar o outro, né? Entendeu? Então, é isso onde eu quero chegar, na questão da carimbada. Na questão dos relacionamentos estáveis, eu acho que realmente é muito culpa da pessoa que está passando. Agora, na questão dos relacionamentos eventuais, existe uma coparticipação aí de culpa, entendeu? Autorresponsabilidade, hein, gente? Isso Agora, aí. por falar em carnaval, né? Além das doenças sexualmente transmissíveis, existem outras formas, né? Ó o beijo. Aí o povo, época de carnaval, o povo sai dando beijinho em todo mundo. Existe, Augusto, alguma outra forma de transmissão? A boca? Além das vias sexuais, claro. Na verdade, são outras doenças, né? Que você pode contrair através do beijo. Na verdade, existe a mononucleose, tá? Existe a herpes, que é a herpes labial. Existem infecções fúngicas também, né? No caso da candidíase, né? Então, tomar cuidado com essa questão de sair beijando todo mundo na rua por aí, hein? Porque a mononucleose, ela pode complicar. Normalmente, ela cursa como um resfriado, né? O vírus Epstein-Barr, mas assim, ela pode complicar e causar problemas sérios. Às vezes, um beijo pode causar um problema muito pior no pós-carnaval. Cuidado. Aqui, eu imagino assim, que esses eventos, tipo carnaval, né, ele aumenta, né, os índices, Augusto? Então, no pós-carnaval, a gente tem uma demanda muito maior de testagem, né? Lá no nosso centro de testagem, a gente tem uma demanda maior, porque às vezes as pessoas... às vezes não, muitas vezes. As pessoas no carnaval abandonam um pouquinho o senso, né? Autorresponsabilidade. Perde a noção total e vai, né? Vai, mergulha de cabeça, exatamente, né? só bebam vai. água para não perder o senso, o juízo. filtro. E aí, no pós-carnaval, normalmente na semana seguinte ao carnaval, a demanda do nosso centro de testagem aumenta bastante. E aí a gente tenta conscientizar e faz os testes também. Obrigada. Então, nem beijar várias bocas pode. Tô ferrado então, né, cara? Não, Tô Sandro. casado com a Roberta, vai fazer 22 anos, né? Nesse carnaval, né, amor? Então nem precisa, né? Não, mais ou menos. O problema é que lá em casa eu tenho Júlio César, Mel, Nossos cachorros. Que de vez em quando ele pula na minha boca. Pois é. Aí a São gente vai ter um podcast para falar de verminose, Sandro. Isso aí. Deixa a Fabiola chegar aqui, que a gente vai conversar dos vermes. Consulta com você, querido. Não, comigo não, com a Fabiola que é muito pior, entendeu? Aguarde. É muito melhor. Aguarde. E aí... E aí eu acho que cabe saber o que a gente faz, né, Guto? Se a pessoa teve uma autorresponsabilidade, ela teve juízo, mas a camisinha estourou. Sim. E aí, o que fazer? Às vezes acontecem esses acidentes, né? Às vezes acontece de uma pessoa bebeu demais e teve uma relação com uma pessoa que não conhece ou, né? Tem uma dúvida quanto à sorologia daquela pessoa, questão sorológica, e aí ela fica preocupada e no dia seguinte o que fazer, né? Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de profilaxia pós-exposição, tá? E a profilaxia pós-exposição, ela recentemente ela foi, né, passada para a questão sexual, mas a profilaxia pós-exposição ela já existe há muito tempo nas questões de acidente com material biológico. Em hospital, por exemplo, o profissional se fura com uma agulha ou algum material cirúrgico que tenha sido usado em um paciente, você não sabe a sorologia, e você já existia, né, o PEP para esses tipos de situação. Com o advento do HIV, o PEP ele foi estendido, digamos assim, para riscos sexuais. Tá? Então, hoje, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja hétero, seja homo, que ela tenha tido um risco, ela tem direito nas primeiras 72 horas a fazer o teste de HIV e esse teste sendo negativo, ela iniciar uma medicação que ela fará por 28 dias, tá? É o coquetel, tá? É claro que não são as mesmas medicações que a pessoa toma quando trata, né? Mas são medicações que vão... estudos comprovam que diminuem muito a chance da infecção pelo vírus HIV
iniciada a medicação nas primeiras 72 horas após o risco. Bacana. E quando acontece esse tipo de situação, né? Aonde a gente vai? Onde que a gente precisa ir? Clínicas da família. No Rio de Janeiro, né? Eu trabalho no Rio, nas clínicas da família, tá? A gente tem um centro de testagem, né? No centro do Rio de Janeiro, na Praça 11, né? No Hospital São Francisco. Lá a gente faz as testagens e encaminha para um outro local para poder fazer a profilaxia pós-exposição. Hoje a gente está encaminhando para um local próximo, né, do nosso setor, que é o Souza Aguiar. Lá existe um SER, né, que é como se fosse uma UPA, né, mas do Souza Aguiar, do município, né, e lá eles fazem com prescrição médica, tá, sempre frisando, prescrição médica, orientação e dispensação de medicação para PrEP. Mas a pessoa precisa não ter diagnóstico prévio, né? Sim. E precisa dessas 72 horas, né? Tem que ser em 72 horas. Porque, assim, passou de 72 horas, é uma questão que não sei se cabe explicar aqui, mas eu vou falar bem rapidinho. O vírus, ele se aloja nos nossos linfonodos, né? Que a gente tem aqui, na região cervical, na região axilar, na região inguinal. E nas primeiras 72 horas, a gente não tem tempo para ele se alojar e se esconder nesses locais. Por isso que a gente não consegue ter a cura ainda para o HIV. Então, nas primeiras 72 horas, ele ainda está vulnerável à medicação circulante. Ok. Passou das 72 horas, a gente não consegue mais fazer medicação profilática. Aí a gente tem que esperar o período de janela imunológica, que é de 30 a 60 dias, para a gente fazer um teste e saber se a pessoa contraiu ou não. Não tem mais como fazer medicação profilática. Com 30 dias já se sabe se contraiu. Com a sensibilidade e especificidade dos testes que a gente tem hoje, tanto rápidos quanto sorológicos, em 25, 30 dias a gente consegue. Hoje, lá no nosso setor, a gente adota uma janela de 60 dias porque a gente gosta de pecar por excesso. E às vezes a pessoa não tem, né, certamente na cabeça qual o dia que ela correu o risco. Então a gente joga para 60 dias para a gente pecar por excesso e a gente não ter nenhuma dúvida de que essa pessoa realmente não tem. Na nossa região, teria algum outro centro que a pessoa pudesse procurar? Na nossa região dos lagos, né? Já que nós estamos... Sim, ali eu trabalho no Hospital São José Operário. Isso. E também tem no setor? Tem o Hospital Dia, que atende também, eu não sei os horários do Hospital Dia, mas tem bem coladinho, né, naquele complexo todo, onde tem o PAN, onde tem o São José Operário, onde tem o HCE, ali existe um Hospital Dia. Na lateral, ali na Expedicionários da Pátria, tem uma portinha que é o Hospital Dia. Ali funciona. E funciona também para profilaxia? Acredito que sim, para testagem com certeza, profilaxia acredito que sim. Porque seria o polo municipal, né? Tanto para testagem quanto para medicação, para tratamento e também para dispensação de PrEP. Se vocês quiserem falar de PrEP, a gente também fala um pouquinho, que é a profilaxia pré-exposição. Acho que vale a pena, né? Ai, já que a gente está falando sobre isso aqui, toda a informação é muito bem-vinda. Eu acho que vale super a pena, mas, e que assim, a gente está percebendo que existe um leque muito grande, né? Tanto para diagnóstico, como para diagnóstico precoce, quanto para tratamento precoce, mas que tudo isso daí também pode ser uma vertente de que a pessoa se descuide, né? Sim. Mas antes de você começar, vamos frisar bem os locais para poder a galera ir nos casos de emergência, né? Nós estamos falando de Cabo Frio. Em Cabo Frio, onde que é? Hospital Dia. Hospital Dia, que fica ali ao lado do Hospital São José Operário, na Rua Expedicionários da Pátria. No mesmo muro, né, Guto? No mesmo muro ali entre o PAN e o São José. Ótimo. E no Rio de Janeiro, Augusto? No Rio de Janeiro a gente tem alguns centros de testagem, tá? O nosso fica lá na Presidente Vargas, 2863, ali perto do prédio dos Correios, perto do prédio da Prefeitura. A gente faz testagens ali. Normalmente de segunda a sexta, agora a gente está tendo um desabastecimento aí de pessoal, férias, tem algumas pessoas, alguns profissionais que estão com problemas de saúde, a gente não está conseguindo fazer testes todos os dias, mas tenta ligar para a gente, quem é do Rio, 3938-4425. Tenta ligar para a gente de segunda a sexta, que a gente orienta de acordo com a semana os dias de testagem, tá?
E a gente tem testagens no Rio de Janeiro nas clínicas da família. Busque sua clínica da família de referência, de acordo com a sua residência, né? Você vai buscar a sua clínica da família de referência e fazer a testagem, que os profissionais lá são capacitados para fazer testagem, aconselhamento e os encaminhamentos necessários. Muito bacana essas informações, né? E o PrEP? Então, vamos lá. O PEP é a profilaxia pós-exposição. Não, o PEP... PEP é pós. É pós. Pós-exposição. E o PrEP é a pré-exposição. Vamos trazer para a saúde da mulher. O PEP é como se fosse a pílula do dia seguinte, que a mulher toma depois de um risco de ter engravidado, para não, né, conceber o feto. E o PrEP é como se fosse um anticoncepcional. É como se fosse a mulher tomar uma medicação para não engravidar se tiver um risco de engravidar. O PrEP é uma medicação que a pessoa toma normalmente diariamente, para que se ela vier a correr um risco para contrair o HIV, ela já está com a medicação circulante e essa medicação já brecar a infecção, tá? A Cris estava falando, é importante a gente saber que existe a PrEP, é importante a gente saber que existe a PEP, mas o mais importante é a gente saber que existe preservativo para a gente se prevenir. Porque todas as medicações, elas causam efeitos colaterais, é uma droga. Então, é muito mais importante a gente estar se prevenindo com os métodos que a gente tem hoje, que são os preservativos, tanto interno quanto masculino, do que a gente depois, ou a gente se programar para correr um risco, né? Mas é importante a gente saber que existem, né? E principalmente para casais sorodiscordantes, né? O que são casais sorodiscordantes? Às vezes uma pessoa tem e o outro parceiro ou parceira não tem. Então, nesse caso, é importante usar o PrEP, né? Porque você, mesmo usando o preservativo, a gente tem uma segunda barreira. No caso de um acidente, no caso de um rompimento, usar a PrEP é uma segunda barreira. E é importante a adesão desse paciente, né? Dessa pessoa positiva, aderir ao tratamento, porque, como a gente falou, indetectável não transmite. Então, adesão ao tratamento, preservativo, e a gente ainda tem o PrEP e o PEP hoje em dia, sempre para evitar a transmissão pelo HIV. E esse PrEP, ele pode ser usado de uso contínuo, como alguns anticoncepcionais? Tem que ser usado de uso contínuo. Eu digo assim, né? Você relatou a respeito, né? Exemplificou a respeito de um casal. Vamos supor que um tem, o outro não tem, mas não querem ficar usando camisinha. Então, deve ser usado com frequência ad eterna. Na verdade, com orientação médica, tá? Porque tem exames a fazer. Ah, sim, claro. Porque você precisa fazer exames para saber como é que tá o seu rim, seu fígado, né? A gente está falando de medicação, né? De medicação. Isso é medicamento, então, não é? Agride, né? De alguma forma vai agredir o seu organismo, né? Então, você precisa de um acompanhamento. Agora, você pode fazer, nesse caso de um casal sorodiscordante, você pode fazer dessa forma contínua. Mas a gente vê hoje que existe também a PrEP por demanda. A pessoa sabe que vai ter uma relação e toma a medicação antes de ter a relação sem preservativo. Eu acho legal o avanço, mas eu tenho medo da questão da irresponsabilidade, que a gente falou lá no início, a galera muito jovem hoje em dia não tem muita noção do que é hoje, né? Do que foi o HIV e o que pode se tornar uma pessoa com uma condição positiva. Então, assim, eu gosto muito, 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 até pela minha formação, lá de trás e tudo, gosto muito de frisar muito mais na prevenção. Sim. Mas a gente precisa saber que existem outras formas hoje de se prevenir ou redução de danos, né? De reduzir os danos para o HIV. Se tratando de Brasil, né, Guto? Brasil é complicado, porque é sempre assim, vou dar um jeitinho, não vou fazer... Jeitinho brasileiro. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Porque existe todo um dever de casa que a gente tem que ter, né? De autocuidado, de autopreservação, de respeito e cuidado com a vida do outro, né? Principalmente. Seja em condições eventuais, especialmente em condições não eventuais, né? Se você tem um relacionamento, você ter essa consciência do que você precisa fazer em termos de casal, mas as pessoas não costumam fazer o dever de casa. E aí, no Brasil, não, peraí que eu tenho o PrEP, eu tenho a PEP, eu tenho
vários tratamentos aí acessíveis, não né? são Então, tratamentos ou medicamentos que a gente vai na farmácia ou vai em exato, exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade, porque embora tenhamos todas essas possibilidades Graças de tratamento, a Deus, e ainda bem bastante. que temos, exato, e sem custo, né, Guto? Sem custo, porque está disponível pelo SUS. Sim, tá Aliás, disponível. eu acho que só tá no SUS, né? Você não consegue acesso a essas medicações. De forma Até particular. você consegue comprar, mas assim, é oneroso, né? É isso que eu ia falar, né? Financeiramente É deve caro, é caro. Assim, hoje em dia, a gente vê até nesses sites de relacionamento, pessoas colocando, eu uso PrEP, eu não uso PrEP, entendeu? Já vi, Que doideira! Não, o céu, eu tô falando. Gente, o céu é o limite. Aí é a questão do brasileiro mesmo. Exatamente, né? o céu é o Levar tudo pra limite. sacanagem, Exato. né? A gente está no Brasil, é isso aí. E é um assunto Extremamente sério. né? Nós que passamos pela década de 80, a gente perdeu inúmeras, né, artistas, grandes Talentos. figuras, exatamente, muitos talentos, né? Familiares, amigos, né? Então, assim, é um assunto muito sério. Infelizmente, a gente não tem Maturidade, né, não, eu digo Sandro? até programa de campanhas, né? Como teve na década de 80, Diminuiu 90, bastante. no ano 2000, a gente teve assim 20 anos de campanha sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente não fala muito na mídia, né? E isso tem um impacto muito grande, né, Augusto? Você que trabalha ali na ponta ali da situação, a gente tem um impacto muito grande, que é a falta de informação, que se reflete na geração atual. Certeza. É marretar, né? Se Marretar reflete na mesmo, com geração aquelas atual. músicas. Com certeza. Marretar A mesmo. galera não tem noção. Acha certeza. que... O impacto que a gente teve lá atrás não é o mesmo que os jovens de 15, 20, 30 anos têm hoje, né? Eles não têm. E, na verdade, eu acho que mudou um pouco o paradigma de doenças, né? Lá na década de 80, década de 90, a gente falava muito mais em doenças infecciosas, né? Isso tinha uma prevalência, tinha uma incidência maior, era uma coisa mais relevante. E hoje a gente vive meio que numa situação de doença crônica, então tudo ficou meio crônico. Ah, não, eu vou tomar aqui um remédio para hipertensão para o resto da vida, vou tomar um remédio para glicose para o resto da vida, vou tomar um... Tipo, né? Tem problema, tem uma medicação... antirretroviral para o resto da vida. Eu vou viver com essa medicação... Não é viver. Se tem possibilidade de você não usar a medicação, mudando o seu estilo de vida, por que não? Mas é muito mais, né? Eu acho que assim, nós aqui, o podcast, né, em questão, que nós estamos aqui para viver bem, eu acho que ele preza, vocês podem me falar o contrário, podem me corrigir se eu estiver errado, qualidade de vida. Claro. Perfeito, exatamente. Né? E qualidade de vida não precisa ter medicação envolvida. Se a gente tiver comportamentos, né, que nos levem à qualidade de vida, sem precisar entrar na medicação, sem precisar, né, essas drogarias aí, não vou citar nomes, mas essas drogarias estão crescendo aí no mercado, que hoje em dia você entra numa drogaria e você vai pegando medicação e vai colocando na cestinha. Nem precisa, né? Eu vejo pessoas que nem... né? Não, eu tô então, assim, quanto menos medicação a gente puder utilizar, melhor, né? Exatamente. Pra gente poder viver bem. A gente que lida com o público, né? Vocês já devem ter... A pessoa abre a bolsa, aí tem uma bolsinha de medicação. Eu falo... Mas por que você anda com essa de medicação? Ai, vai que eu tenho uma dor de cabeça. Mas você percebe, Rô, que isso é uma coisa que está tão introjetada, que é isso que o Augusto falou, de você chegar com uma cestinha, como se eu estivesse num supermercado, e ali catando nas gôndolas aquilo que você precisa. Aqui em Cabo Frio você tem uma drogaria nova, literalmente em cada esquina, né? E uma de frente para outra. E não é nem o que você precisa, né? O que você acha que precisa, sim, né? Porque as pessoas assumiram que tomar medicamento é uma coisa super natural e tá tudo certo. Medicação não é solução. Exatamente. Medicação é necessário. Né? Quando há a necessidade. Para remediar alguma coisa. Remédio, remediar. Temos exemplos dentro da nossa própria casa, nossa própria família. Por exemplo, a nossa secretária que trabalha com a gente, sei lá, 30 anos lá em casa, deu um pouquinho de dor de cabeça, analgésico. Sentiu uma dorzinha muscular do nada, analgésico. Menina, pega pra capar dentro de casa. Antes de ter qualquer dor,
já chega lá, abre e toma medicamento, toma remédio. Mas Sim. isso virou uma prática, né? Por isso que as farmácias estão aí. A gente não está aqui para fazer propaganda quando contra a farmácia, não é isso. Não né? é isso, Mas não é demonstra isso. exatamente como que a prática da população ela está A gente precisa modificar o nosso pensamento mesmo, né? De que para ficar bem, não necessariamente você precisa ter remédio. É claro que ter medicação, a gente... Nossa, dá graças a Deus que elas existem, estão aí para serem usadas, né? E que as pesquisas continuem. As pesquisas continuem, avancem. Médica, né? Mas, não, e assim, não é o pilar, né? Sim. O pilar não é, eu tenho um medicamento, caso eu precise usar, ele tá ali disponível para mim. Mas para ficar bem, eu tenho que fazer várias outras coisas para não chegar à necessidade de medicação. Fazer uma engenharia reversa para ver o que eu tenho que fazer, o que eu fiz, que me trouxe até aqui, e o que eu preciso fazer para que eu não voltar. precise. Até porque a gente né? não está falando de coisas que são inócuas, né? A gente está falando de coisas que têm efeito colateral, que são substâncias que não são próprias do organismo. Sim, que você está colocando, exatamente, que vai desregular algum outro sistema. Então, isso daí é fundamental, né? Conviver com doenças crônicas é possível, mas você precisa fazer todo um trabalho anterior para diminuir o efeito disso a longo prazo, né? Uhum. Como o Augusto falou, né? Aqui a gente é para ficar bem, né? É para ficar bem. E para ficar bem é só a gente se prevenir, né? A gente está semana do Carnaval, né, galera? Então, assim, esse papo de hoje foi um papo extremamente enriquecedor para todos nós e principalmente para quem está nos ouvindo. Então, vovôs, mamães, papais, tios, chame os seus adolescentes, os seus jovens, né, para ou assistir esse podcast aqui com o Augusto, ou passar o recado para ele, meu filho, meu neto, meu sobrinho, por favor, se cuide. Eu acho que é o mais... Tenham responsabilidade, né? Tenham responsabilidade. Aproveite com moderação, sim, né? Sim. E ter cuidado com os beijos na boca também, né? Exatamente. Não sai por aí beijando todo mundo. Fica em casa, gente. O que vocês vão fazer na rua? Não, gente, pode curtir. Tendo não é muito mais que responsabilidade, é ter autorresponsabilidade. É aquela história isso, assim, né? Depois cuidem. dos 40, a gente, nossa, carnaval tá chegando, que bom. São 4 dias para ficar em casa, sem pensar em nada. Crianças, eu acho que é isso, né? Estamos chegando aqui no final de mais um podcast aqui. Hoje a gente teve a presença aqui do Augusto. Muito obrigado pela sua presença. Deu uma aula pra gente aqui, né, Cris? Excelente. Maravilhoso. Queria agradecer muito, Sandro, Roberta, Cris. A oportunidade, né, de passar um pouquinho, né, trocar esse conhecimento com vocês. E, no mais, cuidem-se. Falta muito pouco pro Carnaval, né? Então, a gente preparou isso aqui com muito carinho para vocês passarem, divulgar as informações, tá? E muito obrigado para todos que assistiram. Obrigada eu. Obrigada. Então é isso, né, gente? Cris, mais alguma coisa? Sim, curtam, comentem, compartilhem, por favor. Falem para os seus queridos, né? E que o mais importante é a prevenção. Fiquem em casa. Carnaval, muito importante, se hidratar. Olha, assiste os nossos podcasts anteriores, que tem 2 sobre hidratação, que é bem bacana. Hidrate-se. Sim. Um ótimo dia, ótima noite, ótimo para todo mundo. Fiquem com Deus, que é pra ficar bem. Então é isso, galera. Beijo. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau.